presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Dá aí um microfone aqui. Cadê o microfone? Aumenta aqui, eu preciso do volume da live.
Muito bem. A animação de vocês é muito importante. Acabei de ver aqui. Muito obrigado. Comentando agora, aos anúncios, né? Quero pedir a atenção dos irmãos. Por alguns dias, uns meses atrás, conversei um pouco com o Cláudio, conversamos com alguns irmãos, e Deus tocou no meu coração e de algumas pessoas, e nós vamos aqui estar retomando o nosso culto jovem, o nosso JA, como o pessoal sempre fala, como antigamente, né? Nós temos alguns irmãos que são mais jovens, e o nosso propósito é o quê? É agregar o que já vem sendo feito, certo? Então, nós temos, no caso, o Vitor vem de uns anos para... Vamos contar da idade do Vitor, né? 25 anos, mais ou menos, o Vitor, né? Então, nós temos essa programação que vem sendo feita, só que tinha algumas coisas no passado que eles não tiveram oportunidade e alguns irmãos também não tiveram. Então, eu senti o desejo da gente estar voltando com o nosso culto jovem. Vai ser bastante surpresas, coisas muito boas para os jovens, para os adultos. Lembrando que o culto jovem são para todos, tá? E essa semana eu estava fazendo um supletivo. Eu peguei uma pasta minha que eu tenho lá de uns 10, 15 anos atrás, né? Essa pasta está escrito JA, então era o que nós fazíamos no passado. E ali eu fui vendo algumas coisas, relembrando aqueles anos, né? Então, assim, nós temos muitas ideias. Nós queremos ver a igreja animada, sabe? A igreja alegre. Estava vendo aqui, estava falando sobre um passeio, né, que a Cidade de Mar vai fazer. Um dos nossos projetos, no próximo ano, nós vamos ter o nosso passeio de carnaval, tá? Então, nós vamos fazer o nosso retiro espiritual. Nós vamos, no próximo ano, como era feito no passado, no mês de julho do próximo ano, nós vamos para Campos do Jordão, né? Então, quem estava no passado teve a oportunidade de conhecer com a igreja. Então, quase todos os anos nós íamos. Então, nós queremos fazer esse tipo e também a importância do nosso JA, porque daqui saíram pregadores do JA, né, cantores. Então, são muitos talentos que são desenvolvidos no culto jovem, né? Quantos aqui participou do JA de 10 anos para trás? Isso aí, galera. Vocês estão já com a idade um pouquinho tipo a minha, né? MV, antes do JA, só para você saber. O JA, antigamente era MV. O que era MV mesmo? Missionários voluntários. Você vê que tem um pessoalzinho aqui que tem mais de 20 anos, né? De igreja. Então, assim, vamos orar por esse projeto, tá? No próximo sábado, nós vamos ter o nosso JA, vai ser um JA muito especial. Gostaria que vocês convidassem pessoas para estar aqui às 17 horas. Nós temos aqui, por exemplo, o irmão João, ele tem os filhos dele. Convide, vou mandar mensagem para ele se está vindo para cá. Quero ver pessoas que participaram lá atrás, estejam aqui, né? Então, vai ser muito importante. Aqui o JL é muito importante. São coisas que a gente vê no dia a dia que eu acho muito interessante. O irmão João hoje tem uns filhos crescidos, mas nós tínhamos algumas dinâmicas aqui que ao final do programa o irmão João me pedia. Eu lembro que eu tenho umas cópias dessas, falou assim, vou levar para fazer em casa com meus filhos, tudo, né? Então, assim, e aqui nós tínhamos... O que engloba o nosso JA? É um culto normal, como você vê, porém, é mais dinâmico. Você tem pessoas cantando, concursos, né? Quantos lembram da música do concurso? Concurso nos ensina, concurso dá prazer, e para ganhar prêmios é só participar e vencer. Mas concurso nos ensina, concurso dá prazer, e para ganhar prêmios é só participar e vencer. Isso, nós vamos ensaiar, né? Aquela que vocês cumprimentam as pessoas com, como é que é mesmo? Aperte a mão, tudo saiu do JA. Então, o JA vai deixar a nossa igreja mais animada, mais feliz do que já é. A nossa programação vai ser mais enriquecida do que já é. Então, para que isso funcione, você precisa participar. Vocês podem ter certeza que cada um que está aqui no banco vai ser convidado para estar passando aqui alguma parte. E hoje vocês têm tudo de bom, tem tudo para dar muito, muito certo. Sabe por quê? Hoje nós temos o projetor. Eu pude observar aqui que antigamente... Vamos ver se vocês estão vendo isso aqui. Quem sabe o que é isso aqui?
Muito bem. Quem que falou coletânea? Ponto para Patrícia, anota aí. Exatamente. Antigamente a gente não tinha o projetor, então nós tínhamos o quê? Uma coletânea, gente. Isso aqui, ó, a gente tinha um CD jovem, né? E aqui tinha as músicas, a gente acompanhava. Nós vamos ter uma programação onde, vamos supor, antigamente a gente tinha que imprimir um monte de coisas, gastava muito dinheiro. Hoje nós temos o quê? O projetor. Então, vamos unir a criatividade do passado com a tecnologia de hoje, a animação de hoje, e nós vamos tornar uma igreja muito mais forte, muito mais animada. Então, eu conto com a presença de vocês no próximo sábado, às 17 horas, 17 horas, no culto jovem. Você faz toda a diferença e convide aquele irmão que não está vindo para a igreja, né? Que a programação vai ser especial para eles também. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo sábado, no nosso próximo culto jovem. Que Deus abençoe e dê um restante de sábado feliz na companhia de seus santos anjos. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Deus está aqui, amém? Vamos adorar a Deus com um vaso de honra. Vamos ficar de pé para adorar o nosso Senhor? Que Deus possa, através das nossas vidas, nos fazer vasos de honras, né? E transformar a vida de cada um aqui para a honra e glória do nome dEle. Amém? Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Para honrar o teu nome, Senhor. Amém. Esse hino que nós vamos adorar o Senhor, ele fala: eu só quero estar onde tu estás. É um hino que é um dos hinos que eu mais gosto, que eu mexe muito comigo, né? E acredito que nós possamos estar aonde o Senhor está, né? E o Senhor está aí do seu lado.
Ele está aqui com você. Vamos adorar o Senhor. Eu só quero estar onde tu estás. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e te adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e te adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar aonde tu estás. Nossa, muito bom isso. Em muitos momentos passamos, lutas muito difíceis, onde nós clamamos e muitas vezes não somos ouvidos naquele momento. Eu passei por isso. Muitas vezes eu clamei para o meu filho e muitas vezes eu sentia que Deus não me ouvia. Mas eu não desistia. Não desistia. Eu colocava a mão nele e clamava para Deus livrar meu filho. Era muito triste vê-lo daquela forma. Eu senti. Um dia eu falei para Deus que eu estava cansada, porque eu já tinha orado tanto, eu clamava tanto, e ele parecia não me ouvir. E estava tudo muito difícil. Eu e minha mãe, a gente orava, toda a família, mas eu e minha mãe, muitas vezes com ele parecia ser tão difícil. Mas um dia ele chegou para mim e falou: mãe, eu creio que foi Deus naquele momento que agiu na vida dele. Me ajuda, porque eu quero agora. E nós fomos para minha mãe e Deus ali libertou meu filho. Pelo menos por uma parte, eu creio que Deus vai libertar ele completamente. Um dia ele vai estar aqui e vai testemunhar para a honra e glória do nosso Deus. E neste momento, e muitas vezes, cantando isso, eu lembrei assim que eu pedia para Jesus voltar, porque eu não estava aguentando mais. E eu sei que ele vai voltar, mas não está no momento, né? Mas é muito bom saber que ele está aqui e nós podemos clamar a ele. E com esse pensamento, de ter a certeza de que Deus sempre nos ouve, vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus.
Cristo Jesus. Somos tão gratos, tão gratos. Todos os dias eu falo isso para o Senhor, por tê-lo na nossa vida. Não sei o que seria de nós sem o Senhor. Obrigado pela tua presença na nossa vida. Obrigado porque temos a certeza que o Senhor escuta a nós a todo momento, porque o Senhor cuida da nossa família, dos nossos jovens, da nossa igreja, da nossa liderança. E nós continuaremos entregando tudo isso nas tuas santas mãos, confiando que o Senhor sempre faz o melhor. Abençoa cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Então, e o Senhor conhece o coração de cada uma delas. Talvez alguém tenha um pedido muito especial, um agradecimento muito especial, né? Está passando por um momento muito difícil, mas que o Senhor possa colocar na vida dela que o Senhor está do lado dela neste momento, ajudando a passar por cada coisa, cada problema que eles estão passando. As pessoas doentes, enfermas, talvez sem fé, aumente a fé dela, Senhor. Se for para a honra e glória do Senhor, se alguém está doente, que o Senhor possa curá-lo, Senhor. Esteja conosco, abençoe nosso culto, nossas ofertas, nossos dízimos. Entregamos esse culto nas tuas mãos. A pessoa que vai falar a tua palavra também, Senhor, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Foi viver pela E vede, histórias de fé e fidelidade. Quando o Evangelho sussurra. Olá, meu nome é Rafael Felipe e há alguns anos eu deixei a minha cidade aqui no Brasil e aceitei o chamado de Deus para servir como missionário na Gâmbia. Trabalhei em uma pequena clínica administrada pela ADRA. Lá não tínhamos todos os recursos, mas tínhamos um coração disposto a servir. Me lembro que quando eu aceitei esse chamado, eu já sabia que não seria fácil. A realidade é completamente diferente, muitas famílias vivem sem nada, mas eu sempre me lembrava e tinha uma certeza no coração. Deus nos chamou para sermos respostas de esperança. Servir na Gâmbia foi viver pela fé todos os dias. Tinha momentos que até materiais faltavam. Eu lembro com muito carinho de uma família que estava na clínica onde eu trabalhava como enfermeiro e o rapaz levou a sua esposa, que estava grávida, para dar à luz na nossa clínica. Ao chegar lá, nós iniciamos todo o preparo e assistência para o parto dela e após o nascimento do primeiro filho, percebemos que ela estava grávida de gêmeos. Mas tanto nós, os profissionais da saúde, como os próprios familiares não sabiam disso, eles não tinham conhecimento que ela estava grávida de gêmeos. E um parto gemelar já é de grande risco em qualquer situação, ainda mais onde nós estávamos por ser uma clínica com poucos recursos. Mas sempre com uma oração em mente, nós continuamos ali a assistência, conseguimos trazer à vida as duas meninas e com muita saúde. E depois disso, o pai chegou até a mim e disse: olha, eu estou muito feliz porque eu entendo que Deus me trouxe até essa clínica cristã para vivenciar o milagre do nascimento das minhas filhas. Aquilo, entre muitas outras histórias, me marcou muito porque como estava
estávamos atuando num país muçulmano, nós tínhamos uma forma diferente de pregar o evangelho. Era de uma forma sutil, através do cuidado, através da simpatia e do amor que nós podíamos dar àquelas pessoas. E somente pelo fato de termos oferecido algo que era necessário para aquela família, ele já se sentiu completamente amado e também reconheceu que o nosso Deus era um Deus diferente e que poderia também fazer milagres na vida deles. Mas eu também me lembrava, o Senhor não nos chamou para negociar com Ele. Eu não dizimo e oferto esperando algo em troca. Eu sou fiel porque Ele foi fiel primeiro. Mesmo quando eu não entendia, eu confiava. Quando eu penso no futuro, eu penso nas crianças, que um dia terão esperança porque alguém acreditou na missão. Minha fidelidade é gratidão. É a minha forma de dizer, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Não é barganha, não é contrato, é amor. Na Gâmbia, eu fui um missionário sustentado por pessoas fiéis que eu nem conhecia. Hoje, isso me ensina que a fidelidade de cada um pode nos levar a lugares que talvez nunca pisaríamos. Se Deus está chamando você, não tenha medo. Entregue sua vida, seus recursos, sua fidelidade e descubra que o maior milagre não é o que recebemos, mas quem nos tornamos quando confiamos nele. Talvez você não possa estar longe da sua casa e da sua família hoje, mas isso não te impede de ser um missionário, pois são os recursos que vocês doam que nos permite ir a lugares distantes pregar o Evangelho. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
atenção em adoração. Bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia, adultos. Olha quem tá aqui, a Elise. Elisa, é Elisa? É Elisa, né? É a Elisa que tá aqui comigo, só que ela tá com vergonha, a cara dela, ó. Ela tá morrendo de vergonha, porque ela tá na frente de todo mundo. Mas ela cometeu uma coisa que não é muito legal. Ela fez uma coisa que é bem chato. Você sentiu inveja, né, Elisa, hoje, essa semana, né? Fala pra mim, você sentiu inveja do quê? Nossa! Ela teve inveja de uma das amiguinhas dela. Sério? Mas você tá arrependida? Você já pediu perdão pro Senhor? Ela teve inveja porque uma das amiguinhas dela tinha um brinquedo muito legal e que ela também queria. E ela estava com inveja. É ruim a gente ter inveja, né? Ó, a gente vai ver ali, ó, a história do filho pródigo. Quem já viu a história do filho pródigo? Mas na verdade, hoje a gente vai ouvir mais sobre o irmão do filho pródigo. Deixa eu passar aqui. Segura aqui, tio. Próximo. Esse aí, ó, é o filho pródigo. Passa aí. Ó, agora foi. Volta lá. Volta lá. Volta. Ó, a inveja. A Elise, ela teve inveja, né? Mas a gente vai escutar a história da Bíblia de alguém que teve inveja também. Pode passar. Esse aí é o filho pródigo. Ele tinha tudo na vida. Mas um certo dia ele falou bem assim pro pai dele, falou assim, ó, pai, eu quero a minha herança e quero ir embora, quero curtir a vida, quero gastar em festas, quero ser feliz lá no mundo. Próximo. E aí, ele gastou todo o dinheiro que o pai dele deu para ele. Só que aconteceu, o dinheiro acabou, não acabou? E aí ele estava cuidando de que bicho ali? De porco. E a vida dele estava muito ruim. E aí ele decidiu voltar para a casa do pai. E o pai veio correndo, feliz, vendo o filho dele, ele viu e abraçou o filho dele. E aí o que ele decidiu? Fazer uma festa bem legal, uma festa enorme, com muitos convidados, com muita comida, e fez um banquete para o filho que voltou. Só que teve um dos filhos, que é o irmão, que ficou muito com um sentimento de raiva, de inveja, de ciúmes. Porque ele falou, pai, eu estive com o senhor tantos anos e o senhor nunca fez um banquete para mim. E meu irmão que foi lá fora, gastou todo o dinheiro do senhor com coisas ruins. E agora ele está aqui, ó, tendo essa festa bonita e eu nunca tive nada. E aí o pai falou para o filho, filho, tudo que é meu é seu. Tudo que eu tenho te pertence. E também pertence ao seu irmão. O seu irmão estava perdido, mas ele voltou. Próximo. E é assim que é o que Elisa estava sentindo, ciúmes também. Ô Elisa, você teve muitos ciúmes? Porque você queria, né, aquilo lá, o que você estava falando, né? Você queria aquele brinquedo. Mas ela já se arrependeu. E Deus perdoou ela. Quando a gente sentir inveja de alguma coisa, a gente não precisa ter inveja, porque Deus tem dado tantas coisas para nós, né? Vamos levantar a mão, Elisa, para orar. Isso, levanta a mão. Vocês também, levanta a mão. Os adultos também levantam a mão.
E todo mundo diz assim, ó, Deus, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem me dado. Amém. Viu, Elisa? A gente não precisa ter ciúmes ou inveja dos nossos amiguinhos, porque Deus tem dado muitas coisas pra gente. Amém? Vamos orar? Quem quer orar? Ó, os dois querem orar. Vai, Joaquim. 2 orações? Então tá, você ora, depois você termina. É rapidinho, tá? Vamos lá. Pode ficar de pé. Zição para a oração. Querido Jesus, obrigado por tudo. Obrigado pela família, obrigado pela comida, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Jesus, por tudo que você fez pra gente. Todos os pecados que a gente fez. Perdoe a gente por tudo. Obrigado pela alimentação, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cristo me ama, a oração ouviu. Amém. Podem se organizar aqui na frente, nós vamos cantar. Vem, Catarina. Queridos papais, neste momento nós iremos fazer uma singela homenagem aos papais que estão presentes, né? Devido a um número grande de programações que nós temos neste mês de agosto, na nossa igreja, no nosso distrito, infelizmente a gente não pôde fazer um JA para os pais como nós costumamos fazer, tá bom? Mas a gente quis respeitar isso, né? Apoiando a igreja no que é as decisões da igreja, e, portanto, nós preparamos uma singela homenagem, que é as crianças cantando, e o almoço, que é para toda a igreja participar, tá bom? Juntamente com os pais, tá? Para nós vai ser um grande prazer. E enquanto as crianças vão estar cantando, eu vou pedir para os pais ficarem em pé. Por quê? Porque aí vocês vão receber uma lembrancinha, tá bom? A nossa igreja, ela nunca faz nada sozinha, né? Tudo que a gente faz é uma cooperação entre os ministérios, Ministério dos Aventureiros, Ministério Jovem, Ministério Infantil, adolescentes. Então, a gente está sempre se apoiando para que a obra de Deus possa crescer por meio de nós. Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos, ou o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Mas
canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. É isso aí, todo mundo cantando, tá bonito, hein? Meu pai é um presente de Deus, Que coisa linda. não tem pai melhor que o meu. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Esse aí sou eu, hein? Modéstia à parte. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Vamos lá! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei bem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Oi, eu gostaria de orar pelos nossos papais. Vamos orar, crianças, pelos papais? Vamos fazer posição, então? Vamos lá? Posição para oração. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada papai que aqui está, aqueles que também estão nos acompanhando pela internet. Pedimos, ó Deus querido, que a tua bênção seja sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor lhes dê sabedoria, discernimento, meu Pai, para conduzir os seus filhos nos teus caminhos, meu Pai. Que eles jamais se desviam de ti e que, ó Deus querido, eles sejam uma grande força em seus lares, meu Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e a cada dia, e abençoa também, Senhor Deus querido, aqueles que não puderam vir à tua casa, tu bem sabes o motivo. Abençoa-os também e abençoa toda a programação deste dia, em nome de Jesus. Amém. Se Cristo me ama, a oração ouvirá. Na entrada do louvor, vamos ficar de pé e adorar o Senhor. Tu és. Nós vamos louvar ao Senhor agora, cantando o hino para a entrada da pregadora. Nós vamos cantar o hino. É o Adoradores 5, Lucas. O título do louvor é Tu És.
Nós vamos louvar cantando Santo Somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor, Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Oremos. Santo e maravilhoso eterno Deus, Pai de misericórdia, com a certeza de que Tu somente és santo, Senhor, e Tu somente merece louvor. Nos prostramos e Te adoramos, Te agradecemos também, Senhor, por ter tido a oportunidade de estarmos aqui para Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Fica com todas as pessoas que conseguiram chegar aqui a tempo. Fica com todas aquelas pessoas também, Senhor, que não conseguiram vir, mas que estão em suas casas, em espírito de adoração e louvor. Senhor, nos dá um sábado em paz, na companhia dos seus santos anjos. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Feliz sábado, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês que estão aqui e que estão em suas casas também. Quando a Deia me fez o convite para passar a mensagem hoje, no Dia dos Pais, eu disse para ela assim, amiga, eu vou orar. Eu vou orar e depois eu te dou uma resposta. Só que assim, eu fiquei conversando com Deus e eu fiz assim, mas por que eu, Senhor? Logo eu, para falar de pai? E eu fiquei naquela, né? E ela me perguntou, acho que mais uma vez, durante a mesma semana, eu fiz assim, amiga, eu vou orar. E não respondi para ela. E nisso passou-se uma semana, e eu não falei mais com ela, e nem ela comigo. Quando chegou na semana seguinte, eu orando, eu fiz assim, ai meu Deus, comecei a pesquisar, porque o tema é o Dia dos Pais, né? Seria o Dia dos Pais. E eu comecei a pesquisar sobre o que eu poderia falar em comemoração ao Dia dos Pais, nesse dia, sendo que eu sou uma mãe. E aí, passou-se uma semana. Quando foi na semana seguinte, ela fez assim, olha, amiga, você não me deu resposta, então é você que vai pregar. É você que vai passar a mensagem. Só que assim, eu já tinha conversado com Deus e eu tinha entendido que realmente teria que ser eu nesse dia. Porque assim, eu não queria falar só por falar e eu também não queria que o dia de hoje, falar somente para o pai como uma figura masculina. Porque tem mães que são pais, tem avós e avós que são pais, tem tios
e tias que assumem o papel de pai. Tem outras pessoas fora do vínculo familiar que acabam assumindo o papel de pai para instruir, para ensinar, para cuidar. E eu entendi, porque assim, quem me conhece, conhece um pouco da minha história, eu não fui criada pela minha mãe e nem tive muito contato com minha família materna. Quando chegou uma fase da minha vida, eu com 7 anos, minha irmã com 6 anos, minha mãe, ela disse que chegou para a família do meu pai e falou, se vocês não quiserem elas, eu vou dar para qualquer pessoa. E assim, durante muito tempo isso me machucou. Mas assim, Deus, ele sabe ele já conhece a gente, tudo que a gente vai viver e tudo que vai acontecer na nossa vida, mesmo antes da gente nascer. E assim foi comigo. E eu tô aqui hoje porque minha avó foi meu pai, foi minha mãe, foi a pessoa que me apresentou Jesus, e eu sou fruto das orações dela e do cuidado dela. Primeiramente a Deus, né? Mas hoje eu estou aqui por conta das orações dela. E assim, foi ela que me apresentou Jesus, foi ela que me me levou para a igreja, e eu tenho certeza que se eu tivesse ficado com minha mãe, que hoje eu não estaria aqui. Porque eu teria ido, se bem que quando Deus ele quer salvar a gente, ele usa de todas as ferramentas, independente do local ou situação que você se encontre naquele momento. E aí, ela assumiu esse papel e me apresentou Jesus. Então, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Eu espero aprender tudo que seja falado aqui hoje, como eu espero que vocês também aprendam e coloquem em prática, né? Porque mais importante do que aprender, do que ouvir, é você ouvir e colocar aquilo que você ouviu em prática e aproveitar. E assim é com nossos filhos, né? Os nossos filhos, eles aprendem pelo exemplo. Então, se você faz muito algo na frente do seu filho, a tendência é que ele te imite. Se bem que comigo e com o Mateus a gente tem uma diferença. Eu gosto muito de música, só que assim, eu não sei cantar. Eu não tenho voz para cantar, então eu não me atrevo a cantar. E aí eu fiz assim, vou colocar Mateus para cantar uma música. E ele cantou, gostou de cantar, e hoje minha maneira de cantar é colocando ele para ensaiar e cantar. E o tema da nossa mensagem de hoje é o pai que deixa um legado para a eternidade. Por quê? Porque a gente pensa muito em deixar uma herança terrena. A gente pensa em deixar casa para os nossos filhos, pensa em deixar uma conta bancária recheada para eles viverem bem. Mas será que é isso mesmo que Deus quer de nós, como pais, mães, tios, avós, que a gente só deixe uma herança aqui que vai se acabar, que daqui a um tempo não vai ter mais, que seu filho vai gastar? Você nem sabe como é que seu filho vai gastar. Porque, assim, uma coisa é eu ter responsabilidade com o meu dinheiro, uma coisa é eu dar o dinheiro para o outro, usufruir e fazer exatamente o que ele quer. Então, é por isso que eu trouxe essa mensagem, porque quando eu engravidei do Mateus, eu estava fora da igreja. Mas, no dia que eu descobri, eu só tive uma certeza. A única certeza que eu tinha era que eu não queria que meu filho fosse criado fora da igreja. Porque, assim, eu fui criada dentro da igreja e, mesmo eu tendo me afastado, eu não esqueci as instruções que eu havia recebido. E aí, Mateus, ele foi o instrumento que Deus usou para me trazer de volta. E eu vou começar com uma pequena ilustração. Uma certa vez, alguém perguntou a um grupo de crianças como era que eles imaginavam a Deus. Uns disseram que Deus era barbudo, com cabelo branco, com barbão, um idoso, com a bengala.
Só que uma dessas crianças, ela respondeu assim: Deus é como o meu pai, ele deve ser parecido com meu pai. E essa resposta, ela nos faz pensar, porque para muitas crianças, o primeiro contato que elas vão ter com a ideia de amor, de proteção, de autoridade, de perdão, de cuidado, ela acontece dentro de casa. Então, quem é que acaba passando essa figura de que Deus é protetor, de que Deus é cuidadoso, de que Deus é amoroso? Acaba sendo os pais, as pessoas que tomam conta daquela criança. Então, o pai, ele pode se tornar uma das primeiras imagens que o filho terá de Deus, do Pai Celestial. E quando um pai abraça, quando ele perdoa, quando ele protege o filho, ou quando o filho aprende algo sobre o amor de Deus. Quando um pai corrige com sabedoria e amor, o filho ele começa a compreender que disciplina ela não significa correção. E por isso, a paternidade não é apenas uma responsabilidade diante da família. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que, a ideia, né, de que ser pai é trazer o sustento, né? É só ajudar na manutenção daquele filho, é dar estudo, é dar alimento, é dar as coisas que aquele filho precisa, quando, na verdade, essa responsabilidade ela vai muito além do que a gente pensa, que é uma missão espiritual, é um legado espiritual. E vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 6:4. Amém? Então, Efésios 6:4, ele vem falando assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, percebam que a Bíblia ela não fala assim, dê tudo o que seu filho precisa, dê comida, dê isso, dê aquilo. Ele pede para que a gente instrua os nossos filhos na presença do Senhor, que ajude ele a caminhar, que ajude ele a tomar decisões pautadas na Bíblia, né, e na presença de Deus. Então, Deus ele não nos chamou apenas para ser os pais, para colocar comida na mesa, mas para preparar os filhos para o céu. E a gente também vai ver o exemplo de Manoá, né? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Juízes 13. E a gente vai ler do versículo 8 ao versículo 12. Vou dar um tempinho para vocês. Amém? Então Manoá orou ao Senhor, Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Aí você volta para o... E aí a gente relembra a história de Sansão, né? Que foi o filho de Manoá. Aí você deve pensar assim: mas se Deus deu todas as instruções para Manoá educar, criar, o jeito que ele precisava criar o menino nos caminhos de Deus, mas por que aconteceu tudo aquilo com Sansão? Deus, ele dá as instruções, ele pede para que a gente crie os filhos
e a gente entrega a eles, eles são de Deus, e a gente entrega eles para o mundo. A partir do momento que eles podem e fazem as escolhas deles, aquilo que eles escolheram naquele momento, um dia ele vai chegar lá, pôr a mão na consciência e vai falar assim, mas meu pai não me ensinou isso. E tanto é que a gente tem a história de Sansão, que Sansão se arrependeu e ele matou mais pessoas, né? Em um único dia, né? Em um único momento, do que em toda a sua vida. E aí a gente voltando para a história de Manoá, a gente pensa assim, ó, que o povo de Israel naquele momento não estava. Gente, eu estou perdida nesse negócio aqui, porque na minha mente eu tenho que clicar do lado esquerdo, mas pedem para eu clicar do lado direito. E Manoá poderia simplesmente dizer assim, ó, o filho é meu, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Mas não, o que é que ele fez? Ele foi lá e pediu a Deus para que orientasse mais uma vez como era que ele deveria criar aquele menino. Então ele perguntou, Senhor, ensina-me como criar meu filho. E aí a gente tem um exemplo, né, de um pai com um coração que reconhece que ele precisa de Deus. Porque quando a gente tenta fazer as coisas pelo nosso próprio esforço, e a gente pensa assim, nos dias de hoje, a gente tem o quê? Tem psicopedagoga, tem psicólogo, tem psiquiatra. Então, a gente tem uma gama, um suporte bem grande, né, para criar e colocar no mundo filhos sadios, né, com aparato, porque psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, e eu não estou dizendo que Deus não deixou todas essas pessoas para nos ajudar a criar e educar nossos filhos, né? Mas, assim, quem é o pai maior? Quem é que dá a verdadeira instrução? Quem é que quer, que nos presenteou com esse filho e que um dia ele vai querer saber conta daquele filho que te deu? É Deus. Então, além dele dar o presente, ele dá todas as instruções de como a gente deve cuidar, educar, ensinar, como fazer, como não fazer. E eu tenho um exemplo para contar do Mateus. Eu já conversei com ele antes daqui e disse assim, filho, a mamãe vai te usar algumas vezes como exemplo. E eu fiz, tem algum problema? Porque se ele dissesse, não, mãe, eu não quero que fale de mim, eu ia usar o outro exemplo. Mas ele disse que não tinha problema. Um dia, Mateus chegou da escola e ele chegou revoltado, porque ele estuda numa escola pública e, nesse dia, era carne de porco. Ele, também a gente frequenta uma igreja que eu não almocei, mãe. Eu não almocei na escola porque era carne de porco. E porque a gente tem que frequentar essa igreja que proíbe comer carne de porco. Por isso que eu não almocei. Aí eu fiz assim, eu respirei fundo, porque eu tinha que ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria para como falar com ele. Como eu poderia orientar ele naquele momento de revolta dele, né? Porque, querendo ou não, ele não tinha almoçado na escola porque era carne de porco. E aí eu pedi orientação a Deus, eu fiz, meu Deus, o que é que eu vou falar para essa criança agora? Porque, gente, vou dizer uma coisa a vocês, vão ter vários momentos que vocês não vão saber o que falar. E só quem vai ter como te ajudar a tirar essas dúvidas ou falar algo que não vá de encontro ou que não cause uma revolta no seu filho, é Deus. E aí eu orei e pedi a Deus, eu fiz assim, Mateus, deixa eu contar uma coisa para você, Deus ele não proíbe ninguém de comer carne de porco. Porque Deus ele falou da carne de porco, de alguns frutos do mar que a gente não pode comer, é para o nosso bem. É para a nossa saúde, é para o nosso bem-estar, é porque ele quer que a gente seja o quê? Saudável. E aí eu fui explicar a ele uma história que minha avó me contava lá atrás, que quando ela começou a trabalhar em um hospital, e ela trabalhava na lavanderia, ela disse que era tudo muito manual, e que naquele dia que ela tinha pego o cesto lá de roupa do hospital que estava começando, ela tinha ouvido de um caso de um rapaz jovem que tinha chegado lá com
no hospital, tinha vindo no interior e que a família tinha uma criação de porcos e que eles comiam muita carne de porco e que aquele jovem ele estava cego porque tinha um verme de porco alojado nos seus olhos. E aí eu contei isso para ele e hoje ele já sabe, ele já me diz assim, mãe, hoje eu não almocei na escola porque era porco. E aí, graças a Deus, eu consegui trazer essa experiência para ele sem traumatizar e sem fazer com que ele se revoltasse de alguma forma. E a gente vai voltar aqui agora para um exemplo de um outro pai. Bora falando. A oração de um pai, ela pode alcançar o céu. E a gente tem um outro exemplo aqui, de Jó. Jó, ele tinha riquezas, ele tinha bens, ele era muito rico, ele não precisava ficar se preocupando com os filhos dele. Ele não precisava ter essa preocupação toda. Aos nossos olhos, a gente pensa assim, mas Jó tinha muito dinheiro, porque assim, a gente para e pensa assim, nossos filhos, eu tenho dinheiro, e assim, o dinheiro que eu tenho é suficiente para que meu filho tenha tudo, uma boa escola, bons estudos, curso de inglês, esporte, para que ele possa comprar o que ele quiser. E aí a gente acaba ficando preso nisso. Mas Jó, ele não pensava assim. Então, abram suas Bíblias em Jó 1:5. Amém. Tá. Amém? Então, Jó 1:5 fala assim, chamava a Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Então, olha como Jó era cuidadoso. Ele poderia simplesmente dar um holocausto para a cabeça de todos os filhos, sem se preocupar, mas não, ele se preocupava e ele orava por todos os filhos. Então, Jó, ele tinha filhos, ele tinha responsabilidades, ele tinha trabalho, ele tinha bens e uma vida bem ocupada, mas ele encontrava tempo para orar pelos seus filhos. Irmãos, e eu vou fazer um apelo aqui a vocês, ore pelos filhos de vocês, ore. Minha avó, ela orou 25 anos por minha tia. E 25 anos. A gente para assim, meu Deus, mas é muito tempo. E depois de 25 anos afastada da igreja, minha tia retornou para a igreja. Hoje, e quando eu saí, eu passei 10 anos fora da igreja também. E ela orou esses 10 anos por mim. Todas as vezes que eu chegava na casa dela, ela falava bem assim, Lídia, eu orei por você. E ela fazia questão. Hoje, quando eu sei que meu pai, ele ora por mim, por minhas irmãs. E assim, hoje, quando eu estou com algum problema ou quando eu tenho um pedido especial a Deus, a primeira pessoa que eu recorro para orar por mim é meu pai, porque eu tenho essa certeza que ele está orando por mim. E orem pelos seus filhos e diga a eles sim, olha, eu orei por você hoje, viu? Eu estou orando por você. Mostre a eles que você está orando por ele, porque essas orações, elas não são em vão. Essa intercessão que a gente faz por nossos filhos, elas não são em vão. A gente pensa assim, Senhor, mas mais um dia eu vou orar e nada acontece. Não se preocupe que um dia essa oração ela vai ser atendida. Talvez não do jeito que a gente queira, mas ela vai ser atendida. Tenha certeza disso. E diga a eles mesmos, demonstre, eu estou orando por você. Talvez seus filhos eles não recebam uma grande casa, né? Porque a gente não tem esse dinheiro, às vezes a gente quer deixar uma mansão. Talvez eles não recebam, mas existe algo que você pode deixar, que é o legado de fé, né? De oração, de chamar para um culto. Mesmo que ele diga não, chame, continue chamando. Todas as vezes que ele te disser um não, eu estou orando por você e um dia você vai. Seus filhos, eles podem se lembrar, meu pai orava por mim, meu pai me ensinou a amar a Bíblia.
Meu pai me levava para a igreja, meu pai me ensinou a pedir perdão. Essas lembranças, elas não vão ser apagadas da mente deles, elas vão perdurar pela vida toda. Possa ser que em um momento ele se afaste um pouquinho, mas em algum momento essas orações, elas vão estarem... como é a palavra? Esqueci a palavra. Então, deixa eu... Então, presença, ela vale mais do que presentes, né? A gente vive em uma época em que muitos pais acreditam que amar é providenciar coisas, né? Dar coisas. E isso faz parte também, né? Prover, né? A gente, às vezes, pensa assim, mas eu não tive isso, mas eu queria tanto que meu filho tivesse isso, e aí a gente vai lá e dá. Só que existe uma diferença entre dar coisas e dar a si mesmo. Às vezes, a gente dá muitas coisas aos nossos filhos, porém, a gente não dá o que é mais importante, que é a presença, a escuta. Muitas vezes você dá um par de sapato, um tênis caro, mas o que o seu filho realmente precisa e que ele queria ali naquele momento, você não está dando. Você pode... Pais, seus filhos talvez não se lembrem de todos os presentes que eles receberam, mas provavelmente se lembrarão do colo, da conversa, da oração, do passeio, da história, antes de dormir. Eu lembro que minha avó, todas as noites, ela tinha que contar uma história para a gente. Algumas eram fábulas, outras eram histórias da Bíblia. A maioria das histórias da Bíblia eu sei porque eu ouvi minha avó me contar. E assim, às vezes ela estava tão cansada, gente, tão cansada, que ela começava a contar a história e ela começava a roncar no meio da história. E aí a gente ficava, vó, acorda, vó, termina de contar a história. Aí a bichinha voltava para concluir a história. E assim, são coisas que você não esquece, que eu não esqueci. Hoje eu tenho, não vou falar minha idade não, apesar de que alguns já sabem, mas são coisas que eu não esqueci. Agora vamos para o Pai terreno como reflexo do Pai celestial. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, né? E a gente vai ler do 11, só que agora, dessa vez, eu quero a ajuda de um irmão da igreja. Quem já achou? Amém? A partir do 11 aí, quem pode começar a ler? Até aí, irmã, por favor. Obrigada.
Então, o filho, ele abandonou a casa, ele gastou tudo que o pai deu para ele, né, que ele pediu para o pai. Ele chegou no fundo do poço, então o que é que ele pensa? Ele decide voltar, vou voltar para a casa do meu pai. Se eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais nada. E aí ele pensa, mas talvez meu pai não me aceite mais como filho, né? Vou tentar ser um empregado do meu pai. E só que quando ele ainda estava longe, o pai o viu e correu ao seu encontro. Abraçou, beijou e restaurou. Então, aqui não é sobre o pai aprovar o erro do filho. A gente tem que saber separar, né, o erro do nosso filho da identidade do nosso filho. Olha, o Mateus errou, mas aqui está o erro dele. Eu vou repreender, eu vou corrigir, eu vou conversar com ele para que ele não faça mais o que ele fez, mas eu não vou, porque muitas vezes, gente, a gente acaba confundindo, né? A gente acaba ficando com raiva dos nossos filhos. Mas por que acontece isso? Porque a gente é pecador, a gente é falho, né? Só olhando para Deus é que a gente tira esse sentimento do nosso coração e aí a gente olha para o nosso filho com amor. Porque já pensou se todos os pecados que a gente cometesse, Deus, ele fizesse a mesma coisa com a gente, ficasse com raiva da gente e dissesse assim, eu não quero mais vocês como filhos, não. A gente estava perdido, né? A gente já tinha certeza para onde a gente iria. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso com nossos filhos. Só que isso, quando a gente não aprova o erro do nosso filho, mas também a gente não deixa que esse erro defina ele, isso é graça, é o que Deus faz conosco. E aí a gente tem que parar, corrigir, se atentar, né, para que o filho não faça mais isso. E ontem mesmo aconteceu uma situação que eu vou te usar como exemplo de novo, viu, filho? O Mateus, minha madrasta, ela precisou ficar com minha chave. E o Mateus ficou sem chave. E aí eu pedi à tia da perua para deixar ele lá na casa da minha irmã. Ele passou a tarde toda na casa da minha irmã e quando foi no final da tarde, minha madrasta fez assim para mim, Lídia, o Mateus está dormindo. Eu fiz assim, como dormindo? Uma hora dessa, não, tem alguma coisa errada. O Mateus, ele não dorme esse horário. Aí ela, não, ele está cansado. Eu fiz, não, tem alguma coisa errada, ele está sentindo alguma coisa. Quando eu cheguei, o Mateus estava dormindo. Acordei o Mateus, está tudo bem? Ai, mãe, estou um pouco enjoado, dei remédio para enjoo, dei mais uma pastilha para o estômago. E aí, quando foi à noite, minha irmã mandou uma foto para mim, um vídeo. Lídia, eu já descobri porque o Mateus estava dormindo. Minha irmã, ela toma melatonina para dormir. E ela comprou uma vasilhinha, um frasquinho de melatonina da Fini. Aqueles coloridinhos, que é uma balinha de goma. Ele comeu metade da balinha de goma. E aí, o que é que aconteceu? Dormiu. Só que, assim, na hora eu ri, mas eu fiz assim, não, preciso depois ter uma conversa com ele. E aí, hoje de manhã, para o assunto não ficar muito distante, né, do tempo que aconteceu, eu conversei com ele. Filho, você acha que o que você fez foi certo? Você pode chegar na casa da sua tia e pegar o que você quiser sem pedir? Ah, não, mãe. E aí a gente teve uma conversa séria, né? Inclusive, ele não vai comprar o Fini lá, a melatonina para a tia dele, porque ele não tem dinheiro, mas eu vou comprar, já conversei com ele, e ele vai entregar pessoalmente para a tia dele, vai pedir desculpa, porque ele não pode chegar na casa de ninguém e pegar algo sem autorização, sem pedir. Aí eu disse a ele, e se fosse um remédio mais forte? Ou se fosse veneno, filho? E aí eu já levei para o extremo, né? Para ele saber o quão grave foi o que ele fez. Só que assim, eu falei com toda a paciência do mundo, gente. Gente, só que assim, tem horas que você também não está bem e nem está com paciência, né? Mas assim, a gente tem que filtrar para quando acontecer da próxima vez, porque vão acontecer inúmeras vezes. A educação, ela é algo interminável. Porque hoje eu digo assim, eu não quero mais ter filho, porque comida você pode dar, roupa você pode dar, se você não tiver dinheiro para matricular em uma escola particular, você pode colocar numa escola pública.
Então, tudo isso aí você pode dar. Mas educar e levar nos caminhos de Deus é uma tarefa árdua e interminável. Enquanto você tiver esse filho, por mais que ele tenha 40, 50, 60 anos, e você for mãe e pai, e você for cuidador dessa pessoa, você vai ter essa responsabilidade. E a educação e a instrução é algo que eles não aprendem na primeira vez. Você vai falar, você vai repetir a primeira. Possa ser que ele aprenda logo de primeira. Mas você vai falar a segunda, você vai falar a terceira. Então, eu sei que isso aí possa ser que tenha sido a última vez. Mas possa ser que eu precise conversar com ele sobre esse assunto mais uma vez. Então, eu já vou, quem pretende ter filho aí, os jovens, né, que não têm filho, podem ir pensando, viu, gente? É uma tarefa interminável. Não acho que sua mãe, que você está com certa idade, que sua mãe ela não tem mais responsabilidade com você, porque ela tem. E ela vai ficar te orientando. Por mais que você ache que ela é chata, falante, porque eu achava que minha avó era chata e falante. Eu reclamava. Hoje, que eu sou mãe também, é que eu penso, que eu paro e penso assim, ó, meu Deus, minha avó passou por isso, com 2 adolescentes, coitada. Mas gente, é isso mesmo. Então, não ache vocês, meninas que querem ter filhos, porque vocês vão ter, que vai acabar quando vocês fizer 15, 16, 17 anos, viu? É para a vida. Então, vão pensando direitinho aí. Então, o maior legado não é o que deixamos para os nossos filhos, mas o que deixamos nos nossos filhos, né? O que eles aprendem. E aí eu vou dizer uma coisa a vocês, talvez um dia eles vão sim receber a nossa casa, a nossa conta bancária, nossos bens, mas tudo isso aí vai ficar para trás. E se eu puder escolher uma coisa para deixar para o meu filho, o que seria? Essa é a pergunta que eu faço para vocês, né? Uma grande fortuna, uma profissão, um patrimônio? Ah, mas eu quero que meu filho seja médico. Um médico bem-sucedido, daqueles que têm uma clínica, onde, como eu não sou de São Paulo, eu não sei onde é que fica as clínicas de alta sociedade aqui. Alguém pode me dizer? No Morumbi. Ah, eu quero que meu filho tenha uma clínica no Morumbi. É isso que vocês querem deixar? Ou vocês querem uma fé que permaneça quando você não estiver mais aqui? Que seu filho seja um homem, uma mulher de fé, de oração, que coloque em prática tudo aquilo que ele aprendeu com você, que ele tenha um melhor amigo, e que esse melhor amigo seja Deus, né? E que onde ele estiver, ele pare e pense assim, ó, eu frequentava a igreja com meu pai me levava todos os sábados, não era fácil, às vezes estava muito frio, às vezes estava chovendo demais, mas ele me trazia com aquela dificuldade toda. Então, tudo isso que eu aprendi, eu tenho a oportunidade de voltar e colocar em prática. Aí você pensa assim, mas e se eu não fui um pai perfeito? Talvez não tenha mais chance para você? Se eu não fui uma mãe perfeita, um tio perfeito, será que não tem chance para você mais? Não. Não precisa ser complicado, né? Talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem, eu falhei, né? Eu não fui o pai que eu deveria ser, meu filho já cresceu, eu perdi muito tempo, eu não tenho mais como pedir perdão, mas Deus, ele diz que ele está chamando você hoje para voltar no tempo e recomeçar. Então, você pode chegar para o seu filho e pedir perdão, porque esse perdão que você vai pedir, ele não vai demonstrar, não vai dizer assim, meu pai, ele é pequeno, né? Ele não é tudo isso, não, porque ele vai te pedir perdão. Não, isso vai demonstrar que seu pai é humilde, que ele reconhece que você é humilde, que reconhece que você errou. E aí, você vai deixar mais um legado para o seu filho, que todas as vezes que ele errar, ele pode sim pedir perdão, né? Ele pode sim recomeçar. Claro que a gente não vai dizer aqui que vai usar isso de desculpa para todo dia estar cometendo o mesmo erro, ou vai usar isso de desculpa para errar.
Então, eu quero terminar, né, fazendo uma pergunta. Quando seus filhos lembrarem de você, daqui a muitos anos, né, ou daqui a alguns anos, né, o que você gostaria que eles lembrassem? E essa é a mensagem que eu quero deixar. Eu não sou a mãe perfeita. Algumas pessoas aqui sabem que hoje eu sou a mãe e o pai do Mateus. Não é fácil para mim fazer esse papel, principalmente nessa fase que ele está entrando agora, né, que é a pré-adolescência. Porque, assim, como mulher, eu tenho um menino. E aí tem determinados assuntos que eu tenho que quebrar o tabu e conversar com ele. Quando, no caso, uma figura masculina facilitaria minha vida nesse momento hoje, né? Mas não é fácil, mas Deus, ele é um Deus que ele é amoroso, ele é um professor também, né? Ele nos instrui a todo momento, ele nunca nos deixa desamparado. Mateus, ele é uma criança abençoada, porque ele teve vários pais. E quando eu engravidei do Mateus, não sei o que foi que aconteceu aqui não, mas pode tirar. Quando eu engravidei do Mateus, o meu pai, ele chegou para mim na semana seguinte e falou bem assim: Lídia, eu quero te dar um presente. E ele me deu um livro. Pode pôr o livro? Ele me deu o livro A Orientação da Criança. E, assim, à medida que eu fui lendo, às vezes eu achava, assim, que era meio fora de época. Porque a gente pensa que é fora de época. A gente, quando a gente olha para trás, né, os ensinamentos da Bíblia, de algumas coisas que a própria Ellen White escreveu, a gente fala assim, mas usar a vara. Muitas vezes você não vai precisar usar a vara. Se você criar um relacionamento com seu filho, você não vai precisar, mas vai ter algum momento que, às vezes, a vara vai ser necessária. Mas, assim, com tudo que a gente tem, né, se a gente colocar em prática todas as instruções que Deus ele nos deixou, naquele grande dia, a gente vai ter o que entregar para Ele, do jeito que Ele nos deu e do jeito que Ele merece. Eu perdi minha avó e, assim, eu fiquei muito abalada. Eu fiquei muito triste porque era a pessoa que eu tinha, né? A referência de mãe, de pai. Meu pai, ele é um pai presente. Mas a figura que eu tive foi da minha avó. Foi ela que me ensinou, foi ela que me matriculou na escola, foi ela que me levou para a igreja. E depois eu fiquei triste, muito triste. E aí eu ficava pensando assim, mas Deus, ela não tinha nada e morreu assim de uma hora para outra. Só que, assim, eu conversando com algumas pessoas e elas me falaram, o maior legado que sua avó tinha de deixar, ela deixou em vocês, na família de vocês. E isso até a gente entender, né, que a gente nessa terra, que a gente vive de pecado, de dor, de tristeza, que esse mundo ele já está no final. Isso demora um pouquinho, né? Por mais que a gente saiba, a gente custa a querer acreditar, ou querer entender, na verdade, né? Querer entender. Mas esse momento ele chega, se você tem seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, quem seja que faça o papel de pai para você, aproveite, porque hoje é sábado, a gente está todo mundo aqui, mas a gente não garante que a semana que vem estaremos todos aqui novamente. Quem sabe o que é que vai acontecer durante essa semana toda? A gente faz planos, né? Como ser humano, né? A gente faz planos, entrega a Deus, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, aproveite a companhia do pai de vocês, da mãe, de quem quer que vocês tenham ao lado de vocês, né? Porque um dia você vai olhar e vai parar e vai pensar, né? A única coisa que eu tenho é a lembrança do que eu ver e orar, né? E pedir forças a Deus para continuar firme, para naquele grande dia se encontrar com a mãe, com o pai, com o tio. Porque que alegria será você chegar no céu, eu mesmo chegar no céu e encontrar minha avó. E dizer a ela, olha, avó, eu estou aqui com o Mateus, ó.
E é isso, que Deus ele continue nos abençoando, nos dando sabedoria, discernimento. E quando você se sentir fraco ou incapaz, ou que você não souber o que falar, o que fazer, você não perca tempo e você corra para ele e peça instrução que ele vai te dar. O Mateus agora vai cantar, né, filho? E que essa seja a nossa esperança. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amor. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para
Santo e eterno Deus, Pai de misericórdia, eu sei, Senhor, que a gente é falho, é pecador, mas nos ajuda, Senhor, a entregar esse presente que Tu nos dá todos os dias, né? Que é os nossos filhos. Eu sei que durante essa vida, né, durante esses dias corridos, que a gente às vezes se esquece um pouco, né, de como Tu nos ensinou, de como criar, de como educar, de deixar um legado de fé nos nossos filhos, né? Mas, Senhor, reacende essa chama, né? Nos ajuda a nos voltar, interceder pelos nossos filhos antes que seja tarde demais, Pai. A gente sabe que esse mundo está muito mal, que está caminhando para o fim, mas eu não quero deixar meu filho aqui. Eu quero ir para o céu com ele. Eu creio que todas as pessoas que estão ouvindo essa oração nesse momento, elas também pensam o mesmo, Senhor. Senhor, nos dá força, né, para seguir nessa jornada que vai ser tão gratificante, mas que hoje ela se torna cansativa por conta de tudo que acontece ao nosso redor, principalmente por conta do pecado. Pai eterno, toma cada pai, cada mãe, cada tio, tia, avô, avó, ou cada pessoa que se propôs a cuidar de uma criança, de um adolescente, e se propôs a chamá-lo de filho, né? Para que dê forças a ele, para que ele enfrente e que ele siga firme nessa jornada, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, nos dá um sábado em paz na companhia dos seus santos anjos e que a gente coloque em prática tudo o que a gente ouviu aqui, Senhor, principalmente eu. Pai eterno, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estou com Deus, Jesus.